o símbolo do imposto de renda é o leão. Eu acho que tem a ver com a questão da mordida. Muito Bom dia, Ronaldo. É mesmo. E a gente fala que a gente precisa ser amigo do leão. Agora, Pois ser amigo é, do leão é um pouquinho difícil, né? pois é, leão normalmente é difícil da gente ser amigo, né? Mas Exatamente. tem um aspecto importante, né, que é o que a gente vai discutir agora. A Larissa é gestora de projetos incentivados e coordenadora estadual da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que aliás é uma função que está crescendo muito, né? Exatamente. A Ah, ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ela já tem 25 anos. já? Já Uau, eu não vinte e conhecia. cinco anos, isso mesmo. Eu participei dos primórdios da BCR aí uns 18 anos atrás, depois eu me afastei um pouco e retornei aí uns 3 anos. Aí me convidaram para estar à frente da coordenação. Fico até setembro desse ano, quando eu entrego aí minha função para o meu vice. Tudo voluntário. Tudo voluntário, é uma atividade voluntária. Mas Esta é uma atividade voluntária, é. mas que faz muito bem, sabe, Não, com Ronaldo? Eu vejo certeza. que a Claro. gente precisa mais, cada vez mais falar sobre a seriedade da captação de recursos. No passado a gente olhava muito isso para, é um captador de recursos, é um lobista, né? Sim, Alguém que faz articulações obscuras, né? sim. Não, existe muita técnica, muita seriedade em relação ao processo realmente de captação de recursos. E a gente precisa estudar mais sobre isso, né? Eu mesma recentemente terminei uma pós-graduação em leis de incentivo fiscal. Ah, Hoje legal. existe muito conteúdo Sim. já estruturado. O próprio Ministério do Trabalho reconheceu o captador de recursos como profissão e registrou uma CBO específica, né? Uma classificação de atividade específica para mobilizador de recursos, captador de recursos. Então, o Brasil tem avançado bastante nesse sentido também. Que nos Estados Unidos a profissão de lobista é regulamentada, né? Isso, captador de recursos É, mesmo, né? mas Captador de lá era recursos. o famoso lobista, né? Exatamente. Que traz um certo ar negativo, né? É É como isso. tu falasse, tem essa aura assim de que, olha, Vai fazer alguma coisa errada, é o isso aí. captador de recursos é bem diferente. Mas existe várias. Que o que a gente sabe é o seguinte: existe a Rouanet, a lei as leis Hoje no Brasil, até eu vou trazer um sim, panorama um sim, por pouquinho favor. desse mercado americano, né? Nos Estados Unidos, a gente tem uma única lei de incentivo federal, que chama 501C3. É uma lei que ela diz o seguinte: toda pessoa que tem interesse em apoiar alguma causa social, ela apoia primeiro e lá na sua destinação do imposto de renda, ela informa a sua destinação. Até 30% do valor do teu imposto de renda pode ser destinado para as Tudo isso? entidades. Tudo isso. Uau. É fantástica essa lei. Ah, Existe um movimento, inclusive, para que empresas que operam no Brasil e nos Estados Unidos também possam trazer esse recurso para o Brasil dessa lei americana. Eu tenho estudado isso, né? E em breve, quem sabe, a gente consegue captar recursos americanos aqui para o Brasil também. que legal. Mas Mas aí é destinado especificamente à educação lá. não a Não? educação, a Cultura? saúde, a cultura. Então, são várias áreas, né? Lá não existe uma lei por setor. É uma única lei, é a 501C3. É uma única lei que atende todas as áreas: saúde, educação, assistência social. Eu tive a oportunidade no passado de participar de 2 congressos da IFP, que é a Associação Internacional de Captadores de Recursos. Eu fui conhecer a IFP antes mesmo de me associar aqui no Brasil. E lá, pra você ter ideia, eu participei de um congresso, você imagina assim, 5 centro-suls, assim, né? Lá de Florianópolis. Sim. Todos eles falando sobre captação de recursos. Impressionante. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Chris Gardner, que é aquele ator do filme A Busca da Felicidade. Sim. Então, o filme A Busca da Felicidade conta a história dele e como ele depois se tornou realmente um mecenas, né? Sim. Uma pessoa, Promotor um promotor de projetos de captação de recursos. Ele trabalha muito com geração de emprego e renda. E o foco total é essa lei, né, 501C3.
Mas quando a gente olha para o Brasil, esse modelo, então, americano, quando eu estudei esse modelo americano, eu comecei a ver que, poxa, mas no Brasil é diferente, porque a gente precisa não ter somente a lei, mas ter o projeto aprovado dentro dessa lei. Previamente. E quando eu fiz essa análise do modelo americano para o modelo brasileiro, no Brasil a gente só tinha a Lei Rouanet, as outras leis ainda não existiam. Então, depois surgiu a Lei de Incentivo ao Esporte, o Fundo da Infância, o Fundo do Idoso, apesar de serem leis antigas, mas a operacionalização... Aldir Blanc, Paulo Gustavo... Isso, mas elas fogem da Lei de Incentivo, porque a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, elas não são de incentivo fiscal, elas participam diretamente do Orçamento Geral da União. Por isso que quando a gente fala de captação de recursos, é um modelo muito amplo. A gente tem leis de incentivo, mas a gente tem Orçamento Geral da União, que aí são emendas parlamentares, recursos de transferências voluntárias, a gente tem os próprios editais privados, né? Hoje no Brasil, a gente tem o GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que movimentam todo esse incentivo de iniciativa privada aportando em recursos. Assim como a gente tem aqui em Tubarão o Instituto Genésio Mendes, que também faz um trabalho muito legal aqui na própria região da Amurel. O GIF faz isso nacionalmente, né? Então, é uma área também muito específica. São Paulo, a gente tem muito forte a questão da captação de recursos via nota fiscal, né? Sabe a história do pede CPF na nota? Sim, né? sim. Então, se você contribuinte lá em São Paulo não tem interesse de destinar, de abater algum desconto de IPTU, enfim, alguma regra nesse sentido, você pode destinar esse valor para uma entidade. Nós temos entidades em São Paulo que captam mais de R$100 mil por mês só por causa da nota fiscal paulista. Né? Que aqui em Santa Catarina, infelizmente, esse projeto está engavetado e a gente precisa da atuação dos nossos deputados para reaver isso, né? E efetivamente fazer com que a nota fiscal catarinense também aconteça. Essa é uma das pautas da ABCR aqui em Santa Catarina, de discutir esse assunto e trazer a nota fiscal catarinense também para que um percentual disso possa ser destinado para as entidades. Né? Uma das coisas que me chama a atenção, eu vou seguidamente ao Rio Grande do Sul, que é, em todos os supermercados, a pergunta é, CPF na nota? Exatamente. Qualquer mercadinho, qualquer lugar que vai comprar, CPF na nota? É a pergunta. E aí a pessoa escolhe se quer ou não. Né? No Brasil, as leis estaduais que tem o CPF na nota, que funcionam muito bem, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Essas são referências. Rio de Janeiro também tem, não é tão avançado como a nota fiscal paulista, mas aqui em Santa Catarina a gente ainda está atrasado nesse processo. Pois A gente precisa avançar muito nesse sentido. Depende de quem? Do governo estadual? Hoje depende do governo estadual e depende de um deputado querer realmente abraçar essa ideia e defender essa causa perante os deputados para que a gente possa realmente ter a lei da nota fiscal catarinense. Esse mês nós temos que acertar contas com o Leão, tá? E temos o grupo SC todo dia está fazendo a campanha Leão do Bem, que é exatamente para que a gente possa incentivar as pessoas a deixarem parte do imposto devido aqui, ao invés de ir para Brasília, e depois a gente não sabe especificamente o que vai acontecer, né? A gente sabe, tem pesquisa sobre isso, dos quase 70% que vai para Brasília, o que retorna em termos de serviços públicos, segurança, educação, etc., chega a 3% mais ou menos. Né? Então, é uma possibilidade de nós vermos as coisas acontecerem aqui. Né? Nós tivemos nós temos um potencial de mais quase 10 milhões aqui na região. Foi 700 mil o ano passado. É falta de conhecimento? O que acontece? As pessoas têm medo disso? Eu penso que a gente precisa olhar para dois pontos. Um deles é a conscientização e o outro é a sensibilização. Porque, vou trazer um outro exemplo. Estar consciente de que eu não devo jogar o lixo na rua, acho que todo mundo tem essa consciência. Agora, a sensibilidade de guardar o lixo comigo até encontrar uma lixeira e jogar é um desafio que a gente tem ainda como seres humanos. Claro. Então, eu vejo que
principalmente pelas grandes campanhas que foram feitas nesse último ano, nesses últimos dias, né? Todos os meios de comunicação, o SC tem trabalhado fortemente também nessa campanha de destinação do imposto de renda. Eu posso dizer que arrisco que nós não tenhamos mais pessoas não conscientes da destinação Sim. do imposto de renda. Agora, sensibilizadas em efetivamente fazer a sua parte, talvez essa sensibilização que ainda precisa acontecer. E que parte de cada ser humano, de cada um, de dizer assim, eu posso fazer minha parte. Tem pessoas que às vezes olham e dizem assim, bom, mas eu peguei o meu imposto devido, e o meu imposto devido aqui é esse 6%, 3% no fundo da infância e 3% no fundo do idoso, vai dar R$10, R$50, R$100. Será que isso efetivamente faz diferença num projeto de ou construção de uma quadra, ou de uma escolinha de futebol, de vôlei, de música, aulas de música, alimentação para as crianças? Ou R$100 talvez não faça muita diferença. Mas se eu pensar que é o meu R$100 somado com tantos outros, Claro. Isso sim vai fazer diferença. Claro. Então é importante que cada contribuinte faça essa sua destinação. Mas uma situação que eu já vi é a seguinte, Larissa. O imposto de renda devido, a gente pode tirar 3% para o FIA e 3% para o fundo idoso. Porém, o pagamento é instantâneo. Havia um projeto para parcelar também isso. Isso andou ou não? Esse projeto está parado, infelizmente, Pois ainda. Quando o senador Beto Martins estava no Senado, foi inclusive encabeçado por ele esse processo, de que, inclusive, mensalmente, quando se tem a retenção do imposto de renda, esse mensalmente já poderia ser destinado. Claro. E eu acho que seria muito mais interessante se nós tivéssemos essa oportunidade. Toda a vida, né? Mas, infelizmente, não. O que vale hoje, nesse momento, ainda no momento da destinação, da declaração do imposto de renda, é escolher. Claro que nós podemos fazer isso durante todo o ano. A destinação do imposto de renda, ela pode acontecer durante todo o ano. Agora, neste momento da declaração do imposto de renda, é ainda referente ao imposto de renda do ano passado. Mas, se no mês de junho eu tiver interesse de fazer a destinação do meu imposto para algum projeto, eu posso fazer em junho, agosto, setembro, a qualquer momento, valendo-se do imposto de renda desse ano. Sim. Do ano passado, é agora até dia 30 de maio. Acho que é 29. 29, isso. 29, né? Eu tinha dito também 30, uma ouvinte me corrigiu. Não, é 29, porque 30 eu acho que é sábado, né? Isso, 30 esse ano fecha no sábado, tá certo. E como é que está vendo Está vendo algum retorno da campanha feita pelo grupo e teu esforço pessoal no sentido de divulgar isso e ver, está havendo uma aceitação desse processo? Sim, comparado com os mesmos números que a gente tinha no passado, que a gente tem acompanhado semanalmente, toda segunda-feira de manhã a Receita Federal atualiza os dados, né, os números. Então, agora pela manhã a gente teve essa atualização já, e em destinação a gente já está muito bem nesse processo comparado ao do ano passado. O que a gente ainda falta é ter a efetivação de pagamento, né? Que também está mais avançado do que no ano passado. No ano passado, nós estávamos, nessa época agora, na primeira semana de maio, com uns 40 mil destinados efetivamente, e agora a gente já está com 47. Então, a gente já está... Muito pouco mas ainda. ainda é muito pouco, muito né? pouco. É muito pouco, muito pouco. Se bem que agora nós mostramos a nossa repórter Ana Luísa Siqueira entrou direto do cartório eleitoral ali. Para variar, filas grandes, né? Os últimos 3 dias para regularizar a questão do título. E, como bom brasileiro, todo mundo deixa para a última hora, né? Exatamente. Pra você ter ideia, em números estaduais, o que acontece? A gente consegue enxergar quem já destinou para Tubarão. Então, quem destinou para Tubarão, a gente está com 4,96% do potencial. Isso significa 172.601. Que efetivamente pagaram, são 47 mil. Nós estamos em 8º lugar no estado de Santa Catarina.
Então, se a gente olhar, por exemplo, para Florianópolis aportou até o momento 2,83% do potencial que tem. Joinville, 1,91%. Percentualmente, nós estamos à frente, então. Estamos à frente. Claro que o valor nominal é menor. É né? menor. Mas é interessante o quanto a gente avançou, né, claro. no período do ano passado. Eu vejo que uma outra situação que aconteceu do ano passado para cá, que eu acompanhei mais de perto até, é o envolvimento das próprias entidades, de falarem para o contribuinte que este resultado, que esta ação específica que está sendo feita na entidade, ela é resultado do imposto de renda. Porque tem muitos contribuintes que ainda têm essa dúvida de saber, bom, mas eu fiz a minha destinação lá na declaração do imposto de renda. E como isso chega na ponta para a criança e para o adolescente? Como que isso chega na ponta lá para o nosso idoso? Como faz de fato isso acontecer? Então, o próprio trabalho das entidades, de indo para a mídia, para a imprensa, para suas próprias redes sociais, de falarem deste resultado e mostrarem efetivamente que o projeto X ele está acontecendo graças ao imposto de renda, também tem feito diferença nesse processo. O Vicente Pereira, do Maitá de Cima, diz o seguinte: bom dia, Ronaldo. CPF na nota contribui para a entidade? Eu não sabia. Aqui em Santa Catarina ainda não. Aqui ainda não. Não. O exemplo que eu dei é Rio Grande do Sul. Isso. Mas é importante que a gente possa, de uma certa maneira, pressionar os nossos representantes para que isso realmente se torne realidade também aqui. Né? Também aqui no estado de Santa Catarina, é isso mesmo. As entidades, o que acontece lá? São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, um percentual do teu imposto que está ali na nota, você colocou o CPF na nota, você pode optar e dizer, olha, esse pedacinho aqui vai para a entidade X. A entidade precisa se habilitar no estado e isso acontece, né? Então, São Paulo é muito forte, Rio Grande do Sul também muito forte, o apoio às entidades sociais com o CPF na nota. Vamos trabalhar para que isso mude. Larisa Enkemeyer Weber, gestora de projetos incentivados e coordenadora estadual da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Muito obrigado pela entrevista. A gente vai estar trabalhando juntos continuamente, porque não encerra agora na entrega do imposto de renda relativa a 2025. Nós vamos continuar isso constantemente. Né? Perfeito. Conte com a gente. Conte conosco também. É muito importante contar também com o apoio de todas as entidades, de todos que fazem com que isso aconteça. Eu sempre cito que tem um empresário que todos os meses ele faz aporte num projeto. Tem meses que ele consegue, é um empresário, ele consegue fazer R$100. Tem meses que é 300, já foi 1.000. Mas assim, ele tem este pensamento claro. Em vez de eu mandar esse imposto para Brasília, eu deixo aqui na minha cidade. Então Com é certeza. muito importante que todos nós tenhamos essa consciência e essa sensibilização de fato, fazer esse processo. Com certeza. 10 horas e 42 minutos, vamos ao nosso segundo intervalo, voltamos em seguida.